Boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live com o tema meditação. E hoje um tema que vem complementando aquele tema anterior, o tema sobre alcançar objetivos. É um tema bastante interessante, importante, que nós precisamos analisar vários termos, né, várias expressões e a maneira e o real objetivo disso, o que eu pretendo falar ou o que eu pretendo mostrar quando digo meditação com o propósito de alcançar objetivos, né? Nós precisamos fazer distinção de vários termos, né? Precisamos colocar a atenção naquilo que vem a ser o foco real, né? O nosso foco real, como sempre, como uma meditação livre, como propósito de atingir um estado superior. Mas também nós temos assim aqui num nível mais avançado, e eu no vídeo anterior falei sobre que existem vários estágios, né? Primeiro a gente usa a meditação como uma forma de autoconhecimento, a gente pode usar a meditação como forma de resolução de determinados problemas, né? De traumas, até de resolução de vários conflitos, e isso entra, obviamente, no autoconhecimento. E hoje o tema específico, né, ficou ali, se a gente precisa mudar algo na vida, a gente pode utilizar a meditação, né, ou como posso utilizar a questão da meditação para atingir um objetivo. Então, primeiramente a gente precisa ter uma distinção entre alguns termos, e eu já vou começando falando sobre isso, para a gente poder aprofundar isso, não demais, mas deixando claro o que isso significa. Então, existe uma diferença entre meditação, programação mental, auto-hipnose, né? Mas antes de continuar com essa definição, eu gostaria de pedir, como hoje é uma prática especial e até de certa forma avançada, a gente precisa lembrar que a prática avançada, ela exige que se inicie primeiro com o exercício básico para a meditação. Então, sempre aquele exercício que eu apresentei na vez anterior, ele vai ser utilizado como a forma de se entrar no estado intermediário, né, de consciência, ou no estado meditativo, e após é que se pode fazer, então, o exercício que seria esse para se atingir um objetivo, ou se mudar uma circunstância de vida. Isso é bastante importante de se saber. Então, já de início, certo? Já de início, né, eu já gostaria que vocês fossem pensando em algo, né, e enquanto eu estou aqui falando com vocês estão pensando em algo que vocês gostariam de mudar. Porque existe também uma ideia interessante, assim, que precisa ficar bem clara, né, que o que a gente vai mudar, né, e como que eu consigo mudar, e de que forma eu consigo me aproximar do objetivo dessa mudança. Então, essa mudança, né, aqui a gente não está falando assim, ó, de magia, né, a gente não está falando de integração com, né, não tem energias, não é isso aí. Aqui a gente está falando de uma harmonização mental, ou de uma transformação de um hábito até, ou de uma circunstância de vida, né? Pode ser uma circunstância negativa que se apresente, por exemplo, no trabalho, ou mesmo na vida, numa relação abusiva. Então, nesse sentido, nós podemos usar a ferramenta como uma forma de integração com um nível ou com um estado de consciência que me retire disso que eu estou vivendo, né? Dessa relação abusiva, desse trabalho que suga, né? Ou de pessoas que sugam, ou de uma vida que está, de certa forma, desequilibrada, né? Então, isso é possível. Não estamos fazendo aqui a questão do objetivo, por exemplo, para conseguir um carro novo, uma casa nova, não é isso, né? Não é nesse sentido assim também.
jamais a gente vai transformar uma pessoa, não é isso aí. O que a gente está tentando mostrar é que os objetivos que a gente consegue fazer, eles pressupõem uma mudança que primeiro acontece conosco, né? Então, para toda harmonização com um estado de consciência ou com uma vida diferente, com uma forma de vida diferente, melhor, mais harmoniosa, a gente primeiro tem que, de certa forma, conhecer os motivos, isso é muito importante, conhecer os motivos pelos quais nós paramos em determinada circunstância, né? Pensem bem, será que eu já fiz isso antes, né? Aqui, nessa vida mesmo, né? Quantas vezes eu repito o mesmo padrão? Esse padrão vem de mim, vem da minha família, vem de onde, né? Por que eu procuro as mesmas coisas que me levam a manifestar um padrão de desequilíbrio, de desarmonia? Então, nesse momento, né, já de início de conversa, a gente precisa, eu gostaria, né, que vocês definissem algo que vocês identificam como sendo realmente algo necessário de que haja uma mudança. Para que depois, na hora do exercício, vocês usem isso como justamente o mote, né, o motivo que vai ser visualizado naquele exercício. É preciso entender, né, que aqui é uma espécie de uma criação mental. A criação mental, ela nos retira de um padrão de consciência, e ela nos remete a outro. E por essa harmonização, é como se a gente criasse uma ponte entre o que nós precisamos de fato e aquilo que nós temos hoje, né? Então, é como se nós criássemos uma ponte com o futuro. Esse é um detalhe, mas é uma ponte que se estabelece a partir do momento que eu, me conhecendo, e por meio mesmo da meditação, eu consigo determinar causas em um nível cada vez mais consciente, e que isso me transforma de tal maneira que eu adquiro força para conseguir fazer essa transformação. Então, a meditação como propósito de conseguir objetivo, ela é aquilo que nos traz força, segurança interna, e que nos aproxima de um nível que nós temos certeza que vamos chegar lá. Essa é a ideia mais importante que a gente tem que entender no sentido da meditação para alcançar objetivos. Nós criamos uma força por meio da própria meditação para que a gente consiga se aproximar do ideal de vida, né? Então, aí, se por conta disso vier aí um carro, uma casa, um emprego, ótimo, né? Mas não vamos nos comprometer com nenhum tipo de força, a não ser a nossa própria força interna, essa que vai determinar o nosso caminho para conseguir isso, né? Eu já vi casos assim de pessoas que me disseram assim, eu tinha certeza que eu conseguiria. Alguns levam muito tempo. E isso também é interessante, mas essa pessoa que me disse assim, eu levei muito tempo, mas eu tinha certeza desde o momento que eu adquiri aquela força interna que eu conseguiria. Então, veja assim, por que ela conseguiria? Porque em algum momento ela se conectou com aquela ideia de que no futuro aquilo se produziria, se materializaria, digamos assim, né? Então, esse é muito importante da gente ter consciência. Volto a dizer, então, para aqueles que estão entrando agora, né, que é preciso já encontrar aí alguma coisa, alguma situação que precisa ser modificada para que a gente use isso no exercício, tá? Então, enquanto a gente vai falando, vocês vão pensando. Então, eu estava falando assim, aqui é preciso fazer uma diferença entre a meditação, a programação mental, a auto-hipnose, né? Em que nível a gente vai utilizar isso aqui, né? Em que nível isso aqui é colocado? E por que é colocado assim, como alcançar objetivos na meditação? Então, o nosso primeiro objetivo desde o início sempre foi, e é colocado sempre, né, o autoconhecimento. O autoconhecimento pressupõe também, em algum momento, que a gente tenha harmonia, né? Porque quanto mais harmonia a gente tenha na vida que a gente leva, mais a gente consegue, inclusive, entrar para dentro de nós e modificar ainda mais as características que precisamos.
Então, num primeiro momento, é a harmonia geral, é a harmonia do lar, é a harmonia do trabalho, é a harmonia da casa, é de alguma maneira construir a vida de uma maneira mais tranquila, né? Justamente harmoniosa. Existem algumas leis, né, que já ficou de certa maneira subentendido que é preciso conhecer assim o EBM, né, o exercício básico para meditação. É preciso ter sentido já pelo menos uma vez que existe esse estado intermediário que eu falei, como que é o estado justamente que é o intermediário entre o sono e a vigília, que para uns podem cair no sono e outros cair no estado meditativo. Então, é preciso saber que entrou nesse estado para poder fazer a criação mental. Então, criação mental vai ser justamente a visualização de uma cena na qual eu me sinta pleno, tá? Isso é bastante importante. Não é uma auto-hipnose. Eu realmente não gosto disso, né, de falar sobre auto-hipnose, mas é mais ou menos como uma programação mental e uma harmonização com um estado de consciência. Essa é uma diferença que a gente pode fazer. Por quê? Quando nós fazemos uma técnica de meditação, que é aquela que eu já tenho falado de maneira superficial, que é a técnica para resoluções profundas, né? Nós temos uma ideia de que as resoluções ou uma mudança de hábito profunda, ela se estabelece ao longo de 21 dias. Né? Quando nós fazemos isso, essa prática da meditação com o propósito de resolução por 21 dias, se estabelece um novo caminho neural, até isso é assim definido, né? E esse novo caminho neural, ele determina uma nova forma, ele estabelece uma mudança num padrão de vida. E aí nós conseguimos atuar de uma maneira diferente de antes. Alguns podem dizer que saltou de uma frequência para outra, outros podem dizer que se estabeleceu um nível, uma vibração diferente, né? Tanto faz, é a mesma coisa. Tá? A lei é a mesma, a lei dos 21 dias que estabelece um novo caminho neural ou que estabelece uma vibração diferente na qual eu vou viver e vou, digamos assim, mudar, né? E assim eu também, de maneira prática, eu vejo que isso aconteceu quando eu modifiquei um hábito ou quando alguém percebeu uma mudança na minha consciência ou na minha maneira de ser. Então, isso eu estou dizendo porque é muito mais provável que alguém que já tenha vivido ou feito isso consiga um resultado mais efetivo com a meditação para alcançar um objetivo. Tá? Por quê? Porque já entendeu esses caminhos. No entanto, como eu estava dando no exemplo anterior, né, algumas pessoas, em uma prática bem feita, estabelece aquela semente, eu diria assim, que é o estabelecimento de uma força interna que vai direcionar essa pessoa ao caminho de materializar aquilo que ela precisa. E aí a vida dela começa a se tornar um encontro com aquele ideal. Ou seja, vão aparecendo coisas ou vão saindo coisas da vida dela que vão, como consequência, trazer aquela vida ideal. Então, é preciso que a gente novamente volte. É preciso que a gente novamente volte aqui aquelas palavras-chave que a gente falou anteriormente, né, no vídeo passado, sobre meditação, né, que seria a respiração, o estado intermediário, o esquecimento, né? Então, isso tudo a gente precisa ter sempre em mente. E aqui a gente vai acrescentar alguns detalhes a mais, que é, primeiro, eu tenho que ter um motivo. E um motivo bem forte. Esse motivo, em princípio, ou acima de tudo, ele precisa ser um princípio não egoístico. Como é que é isso? Porque ele precisa ser um princípio, um motivo, que de alguma maneira
tragam benefício para outras pessoas. E muito mais, né, que eu digo assim, nós nunca vamos mudar a outra pessoa, mas nós podemos mudar as circunstâncias que a gente vive e, por consequência, de alguma maneira, influenciar no meio que a gente vive, mas pela mudança que ocorreu em nós. Então, esse motivo, quando ele tem um ideal, assim, de um, sei lá, eu melhoro de vida e eu posso, de alguma maneira, melhorar a vida dos que estão ao meu redor, seja porque eu fiquei mais feliz ou porque financeiramente eu também melhorei, então isso é um bom motivo, é um motivo, eu diria assim, um motivo fundamental até para que as coisas possam ocorrer. O motivo, ele envolve o seguinte, ele envolve criar, visualizar e concentrar. Né? O concentrar é toda uma criação mental, como eu disse antes, que é também a projeção. Né? Dentro do motivo da criação e da visualização, eu vou projetar, fazer uma cena onde eu projeto a cena ideal que eu preciso, que eu gostaria, digamos, né, de viver. Então aí o que nós temos, né? Nós temos assim, ó, a motivação, a respiração, o estado intermediário, a projeção e o esquecimento novamente. Quando nós fizermos o exercício, né, primeiro a gente entra no exercício exercício básico para meditação, né, que é a respiração, concentração, estado intermediário e esquecimento. Aí, quando nós reconhecemos o estado intermediário, o que a gente faz? A gente entra na criação. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver como uma cena, como se fosse perfeita, assim, né? Sentir cheiro, as roupas, sentir um ambiente, daquilo que seja o ideal, né? Seja lá, se quiser, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, onde tu quer viver, não precisa ter o lugar e não precisa ter a data também, precisa sim a sensação de que aquilo ali mudou e de que a tua vida melhorou, porque existe também uma coisa interessante que é assim, algumas pessoas falam, eu quero mudar minha vida, e aí eu faço algumas perguntas assim, algumas perguntas bem básicas. Tu já te viu vivendo de maneira diferente do que tu vive, né? Eu disse, eu queria ter mais, sei lá, mais trabalho, mais agito, mais não sei o quê. Aí eu pergunto assim, tá, e dentro disso, tu já te viu com a tua agenda diferente, com teus horários diferentes, com pessoas diferentes que venham ao teu encontro e que essas situações interfiram totalmente na tua rotina, né? Quer dizer, essa mudança, de fato, ela é assim necessária, né? No entanto, quando essa mudança ela se caracteriza, como eu falei no início, né? Como eu falei antes, na questão da mudança de uma relação que, de certa forma, é abusiva, ou onde a gente não consegue manifestar todo o nosso potencial, né? Então ela se faz muito necessária. Onde as circunstâncias de vida são prejudiciais, são de desarmonia, então a gente pode fazer essa projeção. Então voltamos. Motivo, criação, visualização, concentração é igual a projeção. E aí nós temos então o motivo, vamos para a respiração, encontramos o estado intermediário, fazemos a visualização da cena, entramos no esquecimento e tem um momento que é bastante importante, que é o seguinte. Quando a gente está lá naquele estado intermediário e fez a cena perfeita e visualizamos todo lugar e sentimos aquelas sensações todas, o que a gente precisa fazer é, em algum momento, encontrar de novo a lucidez e voltar correndo para cá. É preciso cortar tendo certeza de que aquilo já foi realizado e que só basta puxar para cá de novo. Essa ideia do esquecimento e do romper, ela impede que a tua mente te boicote. Esse é um detalhe bastante importante. Porque quando a gente está lá criando e fez a cena perfeita, a nossa mente diz assim, mas eu não sei se eu vou querer isso mesmo, eu não sei se isso é para mim, tem tanta gente que precisa mais que eu, né? Aí vem aquele velho boicote lá, falso espiritualista, né, que diz que a gente não pode ser melhor do que já é, ou que os outros merecem mais que eu.
né? Vamos pensar sobre isso também. A gente precisa, sim, óbvio, daquilo que nos traz equilíbrio e daquilo que pode ser o que manifeste nosso potencial total. E esse potencial pode ser justamente eu ser um ser completo, que entenda todos os meus processos, que entenda tudo de uma maneira correta as relações em que eu vivo, né? Se elas são doentias, como eu posso torná-las sadias. Então, todas essas coisas são motivos de que precisam entrar na meditação como forma de objetivos a serem alcançados, metas a serem alcançadas, né? Às vezes a gente não pensa nisso e acha que simplesmente confiar num destino que é, digamos assim, certo que se alcance, né? Mas às vezes a gente precisa dar uma acelerada nisso, porque sem a força interna, nós estamos muito mais à mercê da nossa personalidade, daquilo que foi colocado na nossa personalidade, do que aquilo que o nosso ser interno pode nos trazer. Porque nós vivemos muito mais tempo aqui, né? Nesse estado de desperto, ou até eu diria assim, imersos, né? Ou até submersos nesse nosso mundo, nesse nosso ambiente, do que num estado de conexão, né? Nunca vamos esquecer que nós somos uma essência, né? Que se nós esquecêssemos isso, eu volto a dizer, não teria sentido algum a nossa existência, né? A gente só encontra um sentido na existência porque sabe que, de alguma maneira, nós temos essa conexão com o profundo, com o divino, mas que, estando encarnados, estando vivendo aqui neste mundo, nós temos muitas coisas que precisamos, sim, analisar com o máximo de transparência possível. E justamente nesse ponto, aí as coisas podem ajudar a gente se entender mais, a gente a mudar até o ambiente, né? Então, quando a gente faz uma aproximação com algo harmonioso, ideal, e que eu possa manifestar o meu potencial, nesse tempo que a coisa vai ocorrer, eu também estou dizendo que eu estou pronto ou aberto às mudanças que eu precisar fazer. E a transparência que eu precisar mostrar também, né? Isso é interessante. Então, alcançar um objetivo não é simplesmente que as coisas caiam assim de uma hora para outra, né? Mas que a gente possa construir ela tendo essa força interna em um primeiro momento, tá? Então isso é bastante importante, é um assunto interessante e volto a dizer, a única coisa que a gente tem que ter é a certeza de que quer e de que precisa fazer essa mudança. E aí elas vêm, elas ocorrem, né? Sempre lembrando que sim, as situações de cada um são bem particulares. É muito importante, como eu disse, né, que se faça muitas vezes, desculpa, esse processo de encontrar o estado intermediário, esse processo de se conhecer, né, de se resolver situações. Muito importante que a gente entenda que às vezes a gente não vive de acordo com um ideal, e esse ideal envolve aquilo que eu sempre estou falando, assim, que a gente sempre tem que voltar ao tema que é um tema recorrente, né, que é a questão da verdade do cotidiano, né? Quando a gente não consegue enxergar quem a gente de fato é como se a gente estivesse, de alguma maneira, também mentindo para a gente, né? Ou mentindo para todo mundo, né? Às vezes a gente, como eu sempre volto a dizer assim, às vezes a gente diz determinadas mentirinhas que alguns dizem sadias, né? Só que não são, porque a gente se acostuma a não falar coisas mínimas que nem precisaria falar. Então, se é para mentir, não fala nada, né? Como várias vezes alguém pergunta assim, o que tá fazendo, fulano? Ah, sei lá, tomando água, quando na verdade estava no banheiro. Então, para que fazer isso, né? Já foi, não fala nada. Ah, tô ocupado. Pronto. Não mentiu, também não disse o que era, não quis dizer, não tem problema. Mas inventar pequenas mentiras cria hábitos, né? E que a gente aí acostuma e não percebe que aquilo ali está, de certa maneira, bloqueando um fluxo de vida, né? Um fluxo de manifestação de algo. A gente está negando a transparência.
E quando a gente nega a transparência em pequenas coisas, a gente vai bloqueando mais aquela manifestação superior de nós mesmos, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre precisa cuidar e precisa sempre retornar ao nosso ponto-chave aqui. Bom, eu acho que esse tema, apesar de profundo, ele precisa, né, de uma prática. Então agora, eu acho que a gente já pôde conversar um pouco sobre isso. Então, eu vou propor aqui um exercício de uma maneira um pouco diferente. Eu vou propor um início de um EBM um pouco mais acelerado e depois a questão da visualização, né, dessa projeção, dessa criação mental, ela é uma questão muito particular. Ela envolve assim, ó, que seja feita em casa sozinho, né? Então vocês podem utilizar sim a gravação do EBM, por exemplo, do EBM completo, mas a criação vocês podem escrever ou entender o motivo real que leva vocês a quererem fazer a mudança, porque ela tem que ser feita de uma maneira muito tranquila e por vocês mesmas na hora que entram naquele estado intermediário. Então, na hora que entrar no estado intermediário, é aí que vai fazer a criação mental, a visualização daquilo que precisa, do que vocês querem encontrar para a vida de vocês, tá? Então precisa ser um momento muito particular. Aqui a gente vai fazer assim, vou conduzir um EBM até certo ponto. Quando chegar a parte da visualização, eu vou falar algumas coisas, né, uma frase que inclusive eu fiz até uma gravação a respeito desse local do alcançar objetivos. E com isso eu vou dar um tempo, né, para que façam uma pequena visualização. Decorrendo esse tempo, eu vou dar um sinal, e esse sinal, ele exige que vocês saiam imediatamente desse estado de criação, por causa do motivo esse que eu falei. Se nós demoramos nesse tempo, nesse estado intermediário, a gente já começa a contra-argumentar e se perde aquela criação. Então, quando a gente corta a visualização no nível que a gente quer, a gente consegue ter certeza de que ela vai ser realizada. Agora, se a gente continua fazendo ela se dissolve na nossa própria mente, né? Como aquela velha história que diz assim, ó, a nossa mente tem medo da mudança, né? E esse medo da mudança faz tudo para que ou a gente não termine uma série de exercícios, como por exemplo fazer 21 dias. Não, esse não é um exercício para fazer 21 dias, mas outros, né? Ou que a gente perca a força para fazer 21 dias, ou que a gente perca mesmo a força para visualização e para determinar que a gente precisa fazer essa mudança, né? Então, isso é algo que a gente precisa bem pensar, né? Então, vamos lá. Vamos então começar, né? Então, lembrando que eu espero que vocês tenham elaborado um motivo mínimo, né, para essa visualização. E eu vou colocar uma música. Um pouquinho aqui. Me perdi um pouco aqui, mas a gente já vai lá. Aqui. Então eu espero que vocês se acomodem bem. Eu vou colocar aqui uma música. Então, vamos iniciar então o nosso exercício. Eu espero que vocês se acomodem em uma posição que seja realmente bem confortável. E vamos iniciar
da seguinte maneira, procurando sentar bem sobre as nádegas e não sobre o cóccix, deixando a coluna bem ereta. Neste momento nós podemos iniciar com as respirações para que ela se torne um pouco mais profunda. Deixamos os pensamentos soltos. Ainda é um momento só de entender a respiração, tornando-a mais profunda, mais serena. E então, neste momento, nós vamos entrar naquela nossa convenção da contagem na respiração. E para isso, nós vamos inspirar bem lentamente, contando até 4 ou 5, de uma maneira confortável, e expiramos da mesma maneira, contando até 4 ou 5, de uma maneira confortável, tranquila, lenta, serena. Então, se eu inspiro contando 1, 2, 3, 4, eu expiro também contando 1, 2, 3, 4. E eu vou permanecer contando até o final do exercício. Essa é a nossa concentração básica, que vai tornar possível esse equilíbrio, inclusive entre a parte objetiva e a parte subjetiva da nossa consciência. Durante todo o tempo, eu vou tornando a minha respiração mais profunda, mais serena, mais suave. Nesse momento, os pensamentos que venham, eles simplesmente passam. Porque o que vale aqui, agora, neste momento, é essa nossa concentração nessa contagem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões e que torna a respiração mais profunda. Neste momento, nós vamos voltar a nossa concentração, a nossa respiração para as pernas. Nós vamos respirar e nos concentrar nas pernas, desde os pés, passando pelos tornozelos, pernas, joelhos, coxas, até os quadris. Toda a nossa concentração, toda a nossa respiração, desde os pés até os quadris. Os 2 membros inferiores recebendo toda a nossa respiração, toda a nossa concentração. Quando eu inspiro de uma maneira lenta, profunda e serena, eu sinto os membros inferiores, desde os pés até os quadris, harmonizando, relaxando, revitalizando. Sempre mantendo essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. E sempre com essa consciência de relaxamento dos membros inferiores, desde os pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, até os quadris. Respiramos e nos concentramos agora na região do abdômen, sempre com essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. No abdômen, sentindo também os órgãos internos da região do abdômen harmonizando, relaxando, desbloqueando. Respiramos e nos concentramos agora no tórax e nos órgãos internos dessa região do tórax, sentindo toda esta região harmonizando, relaxando, sempre mantendo essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas costas, desde a base da coluna
até o pescoço, sentindo as costas harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre mantendo essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. E sempre com a respiração profunda, suave, serena. Respiramos e nos concentramos agora nos braços, desde as pontas dos dedos, passando pelas mãos, punhos, antebraços, braços, até os ombros. Toda a nossa respiração, toda a nossa concentração nos membros superiores, desde as pontas dos dedos até os ombros. Toda a nossa respiração, toda a nossa concentração nos braços, desde as pontas dos dedos, passando pelas mãos, punhos, antebraços, cotovelos, braços, ombros. Sempre com essa respiração profunda, suave, serena. E sempre com essa contagem bem lenta, que vai equilibrando a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na mandíbula, no pescoço. Relaxamos as cordas vocais. Relaxamos também a mandíbula, a boca, a língua, que pode ficar tocando levemente o palato. Mas sempre a respiração é profunda, suave, serena. E sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora no nariz, nos músculos da face, nas orelhas, ouvidos. Respiramos e nos concentramos nas pálpebras, nos olhos, nas sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão, na testa e no couro cabeludo. Sempre mantendo essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões, e sempre com essa respiração profunda, suave, serena. Podemos sentir neste momento todo o nosso corpo vibrando em harmonia, como um só órgão, relaxado, revitalizado. E podemos sentir isso desde os pés, passando pelos tornozelos, pernas, joelhos, coxas, nádegas, quadris, abdômen, tórax, costas, mãos, antebraços e braços, ombros, pescoço, rosto, até o alto da cabeça. Todo o nosso corpo vibrando em harmonia, todo o nosso corpo como um só órgão, revitalizado, relaxado. E então, neste momento, nós visualizamos a nossa cabeça como uma esfera de luz dourada, uma esfera de luz que harmoniza ainda mais todos os níveis do nosso ser. E essa esfera de luz, ela reage à nossa respiração, que é sempre profunda, sempre suave. E então nós sentimos que essa esfera de luz dourada, ela aumenta ainda mais, até o ponto de que ela consegue alcançar todo o nosso corpo. Uma esfera de luz que envolve todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça, passando pelo pescoço, pelos ombros, braços, pelo tórax, pelas costas, pelo abdômen,
pelas coxas, pelas pernas até os pés. Todo o nosso corpo vibrando em harmonia. E nós permanecemos com essa imagem, com essa visualização dessa verdadeira chuva de luz, de energia, descendo desde o alto da cabeça, preenchendo todo o nosso corpo até os pés. E então, neste momento, permanecemos alguns instantes respirando, até que nossa consciência se torne tranquila, absorta. E neste momento, e tendo certeza de que é necessária uma mudança de nossa vida, de nossa consciência, nós vamos criar agora uma imagem mental o mais real possível daquilo que nós queremos viver e manifestar na nossa vida. Essa visualização deve ser tal que nós consigamos sentir ela sendo vivida em todos os seus detalhes na vida presente. É preciso que, assim que essa criação do futuro estiver absolutamente clara, nós tenhamos a certeza interna de que ela já está pronta para se manifestar. E aí nós retiramos a atenção do exercício. Neste momento, eu deixo que vocês criem esta cena o mais real possível no decorrer dessa música, sempre com essa respiração profunda. E se ainda quiserem, continuem com a contagem, mas visualizando essa cena absolutamente clara na tela da sua mente.
ao nosso ambiente. E eu deixo vocês aqui com esse exercício, com a base desse exercício, para que vocês possam repeti-lo, anotando claramente aquilo que precisa ser de alguma forma transformado. E nós seguimos, porque esse foi apenas uma amostra, uma reflexão a respeito de uma possibilidade, dentre outras várias, profundas, que nós podemos e temos a condição de realizar. Obrigado por todos estarem aqui e até a semana que vem. Um abraço e boa noite.